Em 2001, eu escrevi minhas primeiras linhas de código automatizando macros para um jogo online. Um jogo online que já nem existe mais. Isso é quanto tempo eu tô na área de TI. Sem dizer que eu já tô ficando velho, mas já dizendo, hoje eu vou contar para vocês toda a minha história na área de TI, desde a primeira linha de código até todas as decisões que eu tomei para chegar até onde estou. Então pega o café e a pipoca que a história é bem maneira, tá? Eu sou Roger Santos e bora pro vídeo. O jogo era o Ultima Online. Era um jogo com tanta skill que fazer macros para automatizar ações dos personagens era permitido no jogo. E foi assim que surgiu meu interesse pela programação e onde tudo começou, na verdade. Mas não foi aí que eu ganhei meu primeiro dinheiro com programação, tá? E tem mais algumas peças desse início aí da carreira que vale a pena eu contar pra vocês, tá? Primeiro que em 1999 eu tinha 13 anos e tava começando minha adolescência e meu pai não queria que eu ficasse na rua fazendo besteira. E aí ele me matriculou em um curso de usuário avançado de microcomputadores. E eu digo que o curso era de usuário avançado porque em 1997 ele já tinha me matriculado em um curso de usuário de computador onde eu aprendi a mexer com Windows 95, Word, Excel, PowerPoint, e fazia umas coisas bem maneiras, tipo essa aqui que vocês vão ver agora. Mas enfim, a diferença do curso avançado é porque ele incluía internet e criação de páginas web, tá? Eu aprendi HTML com o FrontPage, que era uma ferramenta da Microsoft que foi descontinuada há muitos anos já. E confesso pra vocês que eu não fazia ideia do que era a internet. Aliás, a internet não era nem perto o que ela é hoje. Não se tinha nada de interação, os sites eram todos estáticos ou sites institucionais. Mas eu lembro até hoje o primeiro site que eu acessei na internet, tá? Depois de um bom tempo esperando a conexão de escada funcionar lá, eu procurei endereços na internet em tudo que eu tinha, sabe? Olhei na minha mochila, olhei nos cadernos, procurava endereço de internet e nada eu encontrava, tá? Não encontrava em nada. E aí eu tava comendo um pacote de bolacha ou biscoito, dependendo da região do Brasil que você é. Mas era um pacote de bolacha da Balduco. E lá tinha www.balduco.com.br na embalagem. E aí aquele momento emocionante do primeiro acesso na internet acabou com é só isso que é a internet? Um cartão de visita no computador? E aí, vocês lembram a primeira vez que vocês acessaram a internet? Qual site foi? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber, tá? Mas conforme o curso foi passando, fui aprendendo HTML, comecei a me empolgar e curtir o que eu tava fazendo, sabe? Tinha algumas tags muito maneiras no HTML que a gente usava na época. E aí fiz o site pra empresa do meu pai, criei um site com um grupo de amigos, mas ficou por aí, até eu aprender a programar as macros em 2001 e me dar conta de que eu podia começar a ganhar dinheiro com isso. Na época eu comecei a estudar Pascal, mas não curti o Pascal porque eu não via futuro e eu queria trabalhar com a web, sabe? Mas na época o Pascal ele foi bem bom pra me ajudar com a parte de algoritmo e me incentivar a continuar aprendendo a programar, estudando e tal. E foi um amigo meu que me apresentou o PHP e aí que tudo mudou, tá? 6 meses estudando PHP, eu já tava fazendo freelas e quando eu digo que dá pra aprender a programar sozinho em 6 meses, tá aí a prova, tá? Eu aprendi a programar PHP com livros comprados em banca de revista e fóruns esquecidos da internet, tá? A internet não tinha 1% da informação que ela tem hoje, não tinha YouTube, não existia Stack Overflow, Slack ou qualquer ferramenta para te ajudar a programar, para aprender a programar, sabe? A quantidade de programadores, o nível de conhecimento que nós tínhamos e de informação era absurdamente menor do que tem hoje, tá? E no final de 2002 eu entrei pro meu primeiro estágio. E eu tava super empolgado porque esse estágio era na maior empresa de TI da cidade onde eu morava. Mas eu não entrei lá para programar ainda, tá? Entrei lá como digitalizador de documentos, tá? Passava o dia inteiro escaneando documentos judiciais e fazendo OCR para gerar o arquivo online desses documentos, tá? E depois de um tempo eu comecei a ajudar o pessoal de suporte, de manutenção de computadores e tal. E era bem maneiro montar PC, instalar na casa das pessoas, passar cabo de rede, todas essas coisas, sabe? Eu gostava, mas ainda não era programação. Fiquei lá 1 ano e meio, acabei saindo porque tava bombando em uma matéria e precisava terminar o terceirão para poder daí sim entrar no meu curso técnico, tá? Afinal, meu pai não tinha como bancar a faculdade na época e a gente decidiu que eu ia fazer um curso técnico primeiro. E eu também não tinha condições de bancar a faculdade porque nesse estágio que eu fazia, eu ganhava um salário de R$250 por mês. E aí eu terminei o terceirão e entrei em 2 cursos técnicos, um deles de manhã de processamento de dados e um à noite de montagem e manutenção de computadores, tá? O curso de processamento de dados era o curso de programação que tinha antigamente, inclusive tinha uma faculdade de processamento de dados, onde existia BSI, Sistema de Informação, ADS, todos esses cursos que nós conhecemos hoje, né? O curso era o de processamento de dados, que eu acredito que foi o primeiro que surgiu. Mas aí esse curso de processamento de dados de manhã eu fiquei apenas 3 meses, porque eu consegui um emprego numa escola, naquela mesma escola que eu fiz os cursos na década de 90, tá? E meu trabalho era a montagem e manutenção dos computadores das 3 escolas que eles tinham na região e alguns meses depois eu montei meu primeiro curso. Eu dei um curso de montagem e manutenção de PC e foi super legal, porque foi a minha primeira experiência ensinando alguém, sabe? Eu ainda era bem novo. Fiz o curso foi um sucesso e eu logo já estava dando aula de outras matérias, além de manutenção, como Word, Excel,
Excel, Flash, Corel, enfim, diversas matérias, todas essas matérias que tinham nos cursinhos de escola de informática, sabe? Mas ainda não era programação, né? E eu tô repetindo isso porque logo vai fazer sentido. Trabalhei nessa escola aí até o final de 2004, quando eu concluí meu curso técnico e me matriculei para o curso de BSI. E também arrumei um emprego em uma empresa de automação comercial, tá? Eu fiz o primeiro ano da faculdade de BSI e trabalhei nessa empresa de automação até o final de 2005, com manutenção de computadores, montagem, manutenção de impressoras. Finalmente fazia algumas coisinhas em PHP, sabe, mas muito pontuais. E foi aí que eu me dei conta de que a cidade onde que eu estava morando, que é Lages, uma cidade do interior de Santa Catarina, ela não tinha muito futuro com a programação, porque eu não queria ficar fazendo só site para empresas locais, sabe, empresas da região e coisas pequenas. Eu queria trabalhar para empresas grandes e não existia possibilidade de trabalho remoto na época, não era nada perto do que é hoje, sabe? Foi quando eu decidi mudar para Curitiba. Em 2006 eu cheguei em Curitiba e decidi mudar meu curso de BSI para um curso de tecnólogo em desenvolvimento web, tá? Com o objetivo de terminar o curso quanto antes para poder entrar pesado no mercado de trabalho, tá? Mas em 2006 mesmo eu consegui um emprego no mercado para automatizar ele. Afinal, eu já tinha experiência com isso da empresa de automação que eu trabalhei e também para fazer um sistema para eles em PHP para gestão de estoque integrado com um sistema já existente, tá? Bom, em menos de um ano, estava tudo redondo, a automação estava feita, a automatização estava feita, a integração com o sistema em PHP de estoque estava pronto também, tudo rodando lisinho, bonitinho. E eu não tinha muito mais o que fazer, sabe? Começaram a me colocar para trabalhar no caixa, fazer entrega, ajudar a arrumar mercado e lá estava eu sem programar de novo, tá? E foi aí que eu tive que tomar uma das decisões mais difíceis da minha vida, tá? Era 2007, a Cris estava grávida da Manu e eu tinha um emprego de carteira assinada, tá? Que me pagava um salário razoavelmente bom na época, pagava 100% da minha faculdade e eu tinha um vale mercado muito bom mesmo, tá? Mas, por outro lado, essa empresa não ia dar futuro nenhum pra minha carreira, tá? E eu decidi procurar um estágio em uma empresa de TI dessa vez, tá? E eu consegui um estágio para trabalhar com PHP e Symfony em uma empresa de TI e eu tava super feliz, mas além do salário ser menor, eu não tinha benefício nenhum, afinal era um estágio, sabe? A Cris ficou doida comigo na época, tá? Mas eu aceitei o emprego porque eu sabia que isso ia ser muito importante para mim no futuro. No fim, eu acabei trabalhando pouquíssimos meses nessa empresa com PHP e Symfony, porque uma empresa de Balneário Camboriú me chamou para trabalhar e com essa mesma stack, né, PHP e Symfony, para ganhar 3 vezes mais do que eu tava ganhando e com carteira assinada. Fiz algumas entrevistas por telefone, até fui para Balneário Camboriú conversar com eles e olhar um lugar para alugar e tal, pra gente se mudar. Mas eu já tinha praticamente aceitado a proposta, daí eu tava conversando com o meu professor de banco de dados na faculdade sobre isso e tal, que o salário é bom e tal, tudo sobre a oportunidade, mas que eu não queria sair de Curitiba, porque a Manu era pequena, tinha toda essa parte da mudança, a gente tava bem adaptado em Curitiba e tal. E aí esse meu professor de banco de dados me ofereceu um estágio na empresa dele. O salário era menos do que eu ia ganhar em Balneário Camboriú, mas ainda assim era quase o dobro do que eu tava ganhando, sabe? Então eu acabei decidindo ficar em Curitiba nesse estágio com o meu professor de banco de dados. E foi uma das melhores decisões que eu fiz na minha carreira, porque esse professor de banco de dados e todo o time dele foram meus mentores e me ajudaram muito tecnicamente, tá? Foi lá que eu aprendi .NET, aprendi demais nessa empresa, sabe? Aprendi muito sobre estrutura de dados, sobre banco de dados, enfim. Foi lá que eu realmente aprendi toda a base e todos os fundamentos que eu precisava para trabalhar com TI, sabe? E aí eu fiquei quase 3 anos lá, porque eu entrei como estagiário, fui contratado acho que 8 meses depois, se eu não me engano, e um pouco tempo depois eu virei sócio da empresa, tá? Inclusive nessa empresa aí, quando eu era sócio, eu ajudei a criar um projeto que é o Uber, o Easy Taxi hoje. Mas o ano era 2008 e praticamente não se falava em smartphone, sabe? Estavam começando a aparecer primeiro iPhone, a internet móvel no Brasil era um lixo, né? E o que nós fizemos para viabilizar esse projeto? A gente conseguiu importar da China um GPS, lembra aqueles GPS grandes que todo mundo tinha? Com um GPRS, então era um GPS daquele que você colocava um chip de celular do lado, tá? E aí a gente conseguiu esse hardware para poder fazer o piloto, conseguimos rodar numa rádio táxi, mas devido a todas essas limitações de projeto não foi muito para frente, tá? E no final de 2009 o Vini era pequeno e eu tava viajando muito e praticamente morando em São Paulo com essa empresa que eu era sócio, porque a grande maioria dos nossos clientes eram de lá. E aí eu decidi voltar para Curitiba e voltar para o mercado de trabalho. Bom, voltei para Curitiba e aí entrei numa fábrica de software como programador .NET pleno para trabalhar para um banco, tá? E essa foi uma das minhas piores experiências profissionais, tá? Se não foi a pior. Não pela empresa, a empresa era muito boa, tá? Mas pelo projeto, tá? Trabalhar para esse banco em específico era uma burocracia muito grande, tá? O trabalho não rendia, você não conseguia programar mesmo, sabe? As coisas não funcionavam. Era muito burocrático, tá?
E o negócio me desmotivou tanto que eu até pensei em desistir da carreira. Então, se você tá na área de TI e já pensou em desistir ou tá pensando em desistir dessa área, então dá uma analisada, ver se não é um ambiente que você tá, ou se é o projeto que você tá trabalhando, alguma coisa que tá te desmotivando, tá? Porque foi isso que aconteceu comigo e só sair de lá, minha vida transformou novamente e meu amor e paixão pelo que eu sempre tive pela área de TI voltou. E aí eu fiquei lá por acho que 8 ou 9 meses e consegui uma oportunidade incrível na MapLink. Onde eu ajudei a desenvolver a plataforma de trânsito, tá? Inclusive era a informação de trânsito que era utilizada pelo Google antes dos Androids explodirem aqui no Brasil, tá? E eu amava esse projeto, tá? Afinal, indiretamente, eu via meu trabalho no Google Maps, né? E tinha muita liberdade criativa, eu pude criar rota evitando trânsito, diversas outras features dentro desse projeto, sabe? Foi muito legal, tá? Eu entrei lá como desenvolvedor pleno também, mas durante o período que eu trabalhei lá, eu fui evoluindo e saí de lá como coordenador de desenvolvimento, tá? Porém, a empresa mudou de Curitiba para São Paulo e eu fui junto, mas a Cris ficou um tempo lá, não se adaptou muito bem e acabou voltando para Curitiba. E eu ia e voltava São Paulo, Curitiba todos os finais de semana, tá? Algumas vezes de carro, algumas vezes de ônibus, outras vezes de avião, mas eu todo final de semana eu estava indo e voltando, tá? Foi quando em agosto de 2012 eu tive uma crise de labirintite num voo, tá? Eu tava pousando em São Paulo, tinha uma reunião, eu lembro até hoje, eu tinha uma reunião 8 horas da manhã, eu tava pousando em São Paulo, 7h30 eu tive essa crise de labirintite. E acabei ficando internado e quase um mês de cama para conseguir me recuperar. E inclusive o médico falou para eu ficar feliz de ter sido só o problema no labirinto, porque no ritmo que eu tava, nesse ritmo frenético de ir e voltar, estresse do trabalho, era só uma questão de tempo para ter um problema mais sério. Foi então que no final de 2012, mesmo amando o projeto que eu tava trabalhando, eu adorava a empresa, eu decidi voltar para Curitiba. Entrei numa fábrica de software como arquiteto de software, tá? E trabalhei lá até vir aqui pro Canadá em 2018. Nessa empresa eu ajudei a entregar por volta de 50 projetos de mais diversas áreas, sabe? Todo tipo de projeto que você possa imaginar, eu meti a mão e trabalhei com eles na parte de arquitetura e desenvolvimento. Mas com a Celina a caminho, né? E alguns problemas de segurança, como ter sido abordado no carro com a Manu, botaram uma arma na minha cabeça por causa de R$300 e um celular barato que eu tinha, tá? Problema de qualidade de vida que tinham, porque eu trabalhava das 8 às 18 nessa empresa como arquiteto de software, e das 19 até 1 da manhã eu trabalhava na hamburgueria junto com a Cris, porque era uma forma da gente complementar nossa renda, e mesmo assim eu não dava conta de pagar todas as contas e não conseguia botar as crianças, né? Não conseguia manter as crianças no colégio particular, e com isso a Manu tinha recém entrado pro colégio estadual, tá? E a situação da escola era lastimável, sabe? Enfim, a gente tava enfrentando uma fase bem difícil no Brasil e decidiu mudar de país, tá? Foi quando, em dezembro de 2017, eu comecei a estudar inglês, sozinho mesmo, em casa e tal. Pouco tempo livre que eu tinha, trabalhando em 2 empregos, então eu ficava com fone de ouvido o tempo inteiro, no carro e tal, estudando inglês, sozinho. E em março de 2018 eu fui pra feira da Van Hack, só pra ver como que era uma entrevista com os gringos, tá? Porque nosso planejamento era mudar pra cá agora, nesse ano de 2022, tá? Mas eu saí da feira com um emprego aqui no Canadá, tá? Junho de 2018 nós mudamos aqui pro Canadá e eu entrei pra Skip como Cloud DevOps Engineer, tá? E um tempo depois eu fui pro time de SRE também, que era um cargo, uma função que eu sempre gostei muito. Só que em 2021 eu decidi tentar novas áreas, tá? Eu entrei para a área de gerência na Canadian Tire, onde trabalhei por pouco mais de 1 ano como Build Engineer Manager, mas cheguei à conclusão de que eu prefiro codar do que ficar fazendo reuniões. E cá estou eu de volta há 1 mês na Skip como Senior Cloud Engineer, tá? Eu espero que essa história tenha inspirado você a dar o próximo passo na sua carreira e para mostrar que mesmo as decisões que pareciam que eram erradas no começo foram fundamentais para mudar a minha história e para me trazer até aqui com vocês hoje. E quero aproveitar para falar para vocês que o próximo passo da minha história é a plataforma Refatorando, que ainda está na fase de desenvolvimento, mas o objetivo é mudar a vida de milhares de pessoas com tecnologia e programação, e ela também pode fazer parte da tua história, tá? Então entre lá, conheça a plataforma www.refatorando.com, tá? E agora tem 2 vídeos aqui na tela, escolhe um deles, continua assistindo os vídeos do canal. É isso aí, abraço pessoal, até o próximo vídeo e tchau!